Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Marcos, do canal Novo Mundo. Nos meus vídeos, eu tenho deixado bem claro que haverá dois grupos de pessoas salvas depois da grande tribulação. Um grupo enorme se salvará, ficará vivo aqui na Terra no fim da grande tribulação, que é um período de tempo. Toda a humanidade vai atravessar um período de tempo tenebroso, é o que diz a Bíblia. E quem ficar no final atravessou a grande tribulação. Mas a Bíblia também fala de um outro grupo que ascenderá aos céus no final da grande tribulação. Nós vamos ler agora 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 58. Essa passagem fala do primeiro grupo que será libertado de toda essa situação daqui. O segundo grupo, a grande multidão, está atravessando. Já está atravessando, já está no final. Aí dá-se início à separação do primeiro grupo. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, de 51 ao 58. Com isto quero dizer, Paulo falando, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue não herda o reino de Deus. Qual a dúvida que há nisso? Sangue e carne não ascendem aos céus. Quem pensa que vai para o céu, coloque na sua cabecinha. Esse corpo que você tem aí na terra não vai para o céu. E no céu não tem marido, mulher, filhos, netos, não. São pessoas espirituais. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, a pessoa que ascendeu aos céus, ela simplesmente já é perfeita, atinge a perfeição, porque a corrupção vai ficar. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, vai haver pessoas na Terra, no final da grande tribulação, que faz parte desse grupo. Essas pessoas não vão nem conhecer, não vão nem saber o que é morrer. Ela vai simplesmente ser transformada. E o corpo físico fica. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Num abrir e fechar de olhos. Primeiro, o Paulo vai depois dizer, primeiro vai ascender aos céus os que já morreram. O grupo que faz parte desse grupo que vai ascender aos céus, os que estão mortos vão ser ressuscitados com o corpo espiritual primeiro. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ou seja, esse corpo nosso corrupto, ele terá que ser incorruptível, se transformado. E esse corpo mortal nosso será revestido de imortalidade. O camarada não morre mais. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado.
e a força do pecado é a lei. Por quê? Porque a lei ela é para julgar. A lei ela te expõe. A lei, por isso que diz que aqui, ó, a força do pecado é a lei, porque a lei existe para mostrar para você que você é um pecador. A lei é para isso. Então, você errou, você errou, você errou. É para isso que serve a lei. Por isso que Paulo está dizendo, o aguilhão da morte é o pecado e a força da lei. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Pecou, errou, é a lei, pá, corrige. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essas pessoas que vão ressuscitar com o corpo incorruptível e ascender aos céus, não existe mais lei, está debaixo da lei, tá? Porque por meio da graça e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, eles se tornaram pessoas incorruptíveis. Ao que elas estão ascendendo aos céus, o arrebatamento, como aparece em certas escrituras da Bíblia, elas vão com o corpo espiritual, sem a mácula do pecado. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. A pessoa que tem a esperança celestial de estar com Jesus Cristo nos reinos celestiais, fazer parte desse grupo seleto, Paulo deixa bem claro aqui qual é a coisa máxima que elas têm que fazer aqui na Terra. Portanto, meus irmãos amados, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre a pessoa que tem a chamada espiritual, o foco dela é a obra do Senhor. Não é ficar no escritório de uma associação religiosa, de uma organização religiosa, fazendo reunião para fazer literatura, ou ficar escrevendo livro, ou administrando alguma entidade religiosa, ou seja lá o que for. Não, é a, a obra de pregar o evangelho, pregar o evangelho tem que ser o foco dessa pessoa. Ela não pode ficar presa num púlpito. Não pode ficar atrás de uma mesa. Ela tem que estar nas ruas, nas praças. Ela tem que divulgar o que está vindo, o que vai acontecer. A glória de Deus. Ela não tem que esquecer isso. A pessoa espiritual sabe disso. A pessoa que tem a chamada celestial sabe que ele não pode ficar preso a lugar nenhum. Ele tem que estar livre para falar a palavra de Deus, espalhar a esperança, pedir que as pessoas acreditem, aumentar a fé dos membros, dar uma palavra de conforto, porque nesse mundo está precisando muito. São pessoas especiais. A igreja cristã, se conseguisse identificar essas pessoas, fariam de tudo para que o trabalho delas fosse realizado até o fim da vida delas. Mas a igreja está tão corrupta, tão suja, a igreja está tão imunda que essas pessoas estão na igreja, mas o trabalho delas está acontecendo sem o apoio da igreja, porque a igreja está corrupta, a igreja se corrompeu e eles não podem participar disso. Ok? Então existe esse grupo, realmente, que vai ser arrebatado. E a Bíblia deixa bem claro que carne e sangue, você que está me ouvindo, carne e sangue não é do reino de Deus nos céus, é do reino de Deus na terra. A grande multidão, depois da grande tribulação. E essas pessoas que eu falei aqui são um grupo que vai ascender aos céus, governar com Jesus Cristo.
que está de pé no Monte Sião, que está escrito lá em Apocalipse. Entende o que eu estou dizendo? Ah, no céu vai ter casa, Jesus Cristo disse que vai ter moradas, mas se você ler o texto depois que Jesus Cristo falou isso, você vai ver que não é morada, são posições. São posições no reino celestiais. Vai ter morada, vai ter cavalo, vai ter cachorro, vai ter gato, vai ter pé de manga, pé de jaca, pé de pitaia. Não, gente. Poxa, isso são para a humanidade. O reino celestiais é outra história. É outra história. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.